foram os livros que mais marcaram a infância de vocês? Hoje eu apresento neste vídeo os 3 que mais marcaram a minha e que me trazem recordações até hoje. Olá pessoal, tudo bem por aí com vocês? Hoje o tema da nossa conversa é livros que marcaram a nossa infância. Enquanto vocês pensam naqueles que mais marcaram a infância de vocês, porque claro, eu tô super curiosa para conhecer, eu vou apresentar aqui os 3 que eu escolhi para esse vídeo, para falar um pouquinho dos livros que marcaram a minha. E eu, claro, fiquei aqui tentando imaginar quais foram as razões, né? E eu acho que esses livros não me marcaram, pelo menos é a sensação que eu tenho, por causa das histórias necessariamente que eles apresentam, mas é que eles me trazem memórias de pessoas muito queridas, que ou já se foram ou estão vivas e presentes na minha vida, que bom, até hoje, e que são muito queridas. Então eu acho que eu me lembro das cenas de quando eu recebi o livro, das memórias que eu tenho dessas pessoas que me presentearam com esses livros, de eu pequenininha recebendo o livro, porque pelas datas que eu vi aqui na primeira página deles, eu tinha entre 9, 10 e 11 anos de idade. Então tem a data, tem o meu nome, a caligrafia que eu tinha na época. Então são livros que eu guardei até hoje e eu me recordo, vira e mexe deles, dependendo de alguma situação, né? Em que eu esteja, se eu vejo edições até hoje em livrarias, enfim. Então são livros que trazem o quê? Essas memórias afetivas, né? Como a gente diz, não adianta, não é a história em si só, ou a personagem, mas eu acho que às vezes é uma capa que chama a atenção, né? Ou uma experiência que a personagem vive ali, que você fala, eu me identifico, né, com isso. É um pouco o que eu tô vivendo também. Então tem essa questão de servir como um espelho pra gente, um reconhecimento ou uma câmera fotográfica, quase como um vídeo, né, que a gente grava aí da nossa infância e que trazem as cenas de irmãos, primos, tios, avós, enfim. Então eu vou começar pelo terceiro, tá? Numa ordem assim, se fosse apresentar uma escala de importância, eu acho que é o terceiro mais importante que me marcou, que é este, intitulado, vejam só, Pingo de Luz, da autora Gislaine Maria da Assunção. Foi publicado aqui nessa minha edição em 93 pela editora Vozes. Vejam só, tem até aqui a contracapa também, bem bonitinha e tal. E Pingo de Luz, na verdade, é um livro que traz assim uma abordagem meio espiritualizada sobre o que é a vida, se a vida após a morte, o tema da morte, os seres de luz, né, que na verdade são almas e chamas, enfim, que nos iluminam mesmo depois de já terem passado, né, para uma outra dimensão e assim por diante. E eu, na verdade, não entendia muito disso nessa época, quando eu tinha aí os meus 10, 11 anos. Mas foi um livro de que eu me recordo muito e que eu acho me marcou por causa de eu ter recebido esse livro junto de alguns outros num presente de Natal. Sabe assim, amigo secreto que a gente faz em família? Hoje a minha família não segue mais essa tradição, mas quando nós éramos vários netos ali, né, da minha avó materna que frequentavam demais a casa dela aos finais de semana, nós por muitos anos fizemos os natais amigos secretos e num deles eu recebi, salvo engano da minha mãe, uma caixinha cheia de livros, um deles esse. Então Pingo de Luz me marca também por esse motivo, menos pelo viés talvez assim religioso ou teológico ou filosófico, mas mais por essa razão de me trazer essa recordação de infância e de uma infância muito feliz na casa da minha avó. O segundo da minha lista, mais marcante, é este que eu tenho aqui, olha, aqui tem por título A Bolsa Amarela, da Lígia Bojunga Nunes, grande autora da nossa literatura brasileira. Nessa edição também do início aí da década de 90, de 92, pela editora Agir, é uma história da Raquel, que é a dona aqui dessa bolsa amarela, e ela guarda dentro da bolsa não só os seus pertences mais importantes, mas também as suas vontades. Pela primeira vez eu me encontrei aí numa história que tinha uma menina que tinha mais ou menos a minha idade e que guardava as suas vontades, as suas frustrações, os seus desejos dentro da bolsa. E como eu adorava bolsas e mochilas e bolsinhas para guardar, digamos assim, trequinhos e quinquilharias, eu acho que foi um livro que me marcou também por esse motivo, por isso gostaria de apresentar aqui para vocês. E o primeiro, né, na verdade, da lista, esse, gente, é Top One mesmo. É um livro que, assim, eu me recordo
demais e me marcou muito, e já vou também explicar o porquê, é este aqui, não sei se vocês conhecem, que tem por título A Mina de Ouro, da autora Maria José Dupré. Foi publicado pela Ática e, na verdade, esse livro traiu aqui a minha memória, porque quando eu me preparei para gravar o vídeo, eu tinha certeza que era um título da coleção Vagalume, que foi publicada entre os anos aí 80 e 90 pela editora Ática. Vocês, se tiveram uma infância mais ou menos nesse período, assim como eu, ou filhos com essa idade nesse período, vocês devem se recordar da coleção Vagalume. Eu tava me preparando até para gravar um vídeo só sobre os meus favoritos da coleção Vagalume e esse seria o primeiro, só que daí eu, saquei que não é, na verdade, da coleção Vagalume, é da coleção Cachorrinho Samba, porque tem o cachorrinho aqui na história. Fica aqui a minha indicação como um dos livros que mais me marcaram, porque é a maior aventura dos 3 que eu selecionei aqui. Na verdade, é uma aventura recheada de tudo do bom e do melhor que toda criança gosta, porque eles saem numa expedição e num passeio sozinhos, sem adultos, e daí eles ficam perdidos no Pico do Jaraguá, em São Paulo, ali onde tem uma mina, de ouro, até isso que dá título ao livro. E aí eles têm que racionar água, alimento, eles passam ali alguns dias, algumas longas horas, enfim, perdidos, e o cachorro junto e tal. Então esse sim, eu acho, é o enredo que realmente me chamou muito a atenção, além do lugar, porque eu já morei em várias cidades próximas a São Paulo, nunca em São Paulo, mas São Paulo sempre foi uma cidade para mim de passagem ou passeio. Então o Pico do Jaraguá, toda vez que eu olho para ele, eu me recordo do livro. Vejam só como isso marca. Não sei exatamente por que razão, mas são essas as memórias, às vezes, que a gente carrega, E não sei por quais motivos elas realmente se tornam, assim, ecos que nos acompanham por muitos e muitos anos. Espero que vocês tenham gostado dessa minha seleção e agora me contem aqui, quando vocês tinham esses 10, 11 anos, que livros marcaram a infância de vocês, para que eu os conheça um pouquinho melhor. E nos encontramos no próximo vídeo. Até lá!